Salários para QAs, exatamente, a gente vai falar sobre QA, a gente vai falar sobre os salários que um QA ganha. E para você que está querendo entender, poxa, será que QA é para mim mesmo? Será que realmente paga bem? Será que é uma carreira que eu vou conseguir chegar longe, cuidar da minha família, pagar as contas? Pois é sobre isso mesmo que a gente vai falar. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo e você vai ficar impressionado com os valores que um QA ele chega a ganhar aqui no Brasil e também no exterior, porque eu tô aqui também para falar fora. Exatamente, se você fala inglês aí, saiba que os salários pagos vão fazer você pular da cadeira. Se você ainda não me conhece, eu sou o Manny, sou QA Engineer, já tem mais de 10 anos. 2026 está começando, esses são os primeiros vídeos de 2026 e eu tô muito animado, porque esse ano, se você ainda não se tornou QA, se você ainda não cresceu como QA, saiba que vai ser um ano incrível para o crescimento da área de qualidade. Então, bora comigo! Time, uma coisa muito importante para vocês entenderem. Eu vou começar a falar aqui sobre salários. Vou falar um pouquinho também sobre cargos, tá? Não é bem o tema do vídeo, mas eu vou dar uma pincelada sobre cargos. E eu quero que você entenda. Os salários que eu vou trazer aqui, eles não são somente salários que estou tirando da minha cabeça. Eu quero que você entenda de qualquer forma. Sim, vai ter muito da minha experiência aqui, porque, eu já estou mais de 10 anos na área, esse ano faz 11 anos que eu trabalho já na área, eu conheço muito dela, eu já fiz muitas pessoas entrarem na área, eu já indiquei muita gente, eu já contratei pessoas, eu já fui contratado diversas vezes, e eu sei quanto que um QA ganha hoje no mercado de tecnologia, eu sei quanto que um QA ganha no seu dia a dia, e o que faz um QA ganhar bem também, tá? E não só isso. Eu já trabalhei para empresas no Brasil, eu já trabalhei para empresas nos Estados Unidos e no Canadá, tá bom? Então, se você aí tem alguma dúvida, se eu realmente entendo disso, fica tranquilo, eu faço isso já tem 10 anos e só de Lumistack tem mais de 3 anos aí que a gente está todo dia falando sobre QA e colocando pessoas no mercado de trabalho. Porém, você pode também ficar tranquilo, que não é só isso. Eu não estou aqui para poder falar só coisas da minha cabeça. Eu vou trazer também outros sites que falam justamente sobre salários. Vou trazer mais de um, eu vou trazer 2, tá? E você pode consultar você mesmo, é claro, sobre esses valores para ver se eles estão condizentes com a realidade. E eu quero que você entenda. A área de teste e qualidade de software, ela não tem uma padronização perfeitinha, né? Não é, por exemplo, que nem a área de engenharia ou a área de medicina que você vai ter um piso salarial, um teto salarial. A área de tecnologia em si, ela funciona de uma forma um pouco diferente. Então fica tranquilo, tá? Talvez tenham números que estejam um pouquinho diferentes de quando você vê, mas você vai ver ali que a média de início salarial, você pode até procurar depois no ChatGPT, na área de qualidade, é bem parecida com o que eu vou te mostrar, tá bom? Salve algumas diferenças em algum lugar ou outro, tá certo? Então, dito isso, vamos começar. Antes de eu trazer os valores aqui, eu quero que você saiba que existem alguns tipos de diferenciação, né, por salários. Não é necessariamente só com ferramentas que você vai trazer salário. Não é só necessariamente com conhecimentos que você vai aprender que você vai ganhar salários melhores. É claro que quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você vai muito provavelmente ganhar bem. Agora, a questão não é só isso. Por exemplo, o seu nível, né? Se você é um QA Júnior, começou agora, primeira vaga, está 1 ano trabalhando com QA. QA pleno, um QA que já trabalha aí de 2 a 3 anos na área. Um cara que já tem certo conhecimento, certa experiência, já passou por talvez mais de uma empresa, ou já trabalha numa empresa e já toma conta de um projeto, já ajuda outros QAs. Um QA Sênior que tem aí a partir de 3 a 5 anos de experiência, né? Muitas empresas aí a partir de 3 anos já consideram um QA Sênior. Tem conhecimentos, ajuda o time, consegue lidar com mais de um time às vezes. Então, tudo isso vai fazer diferença no seu salário e o seu salário vai acabar aumentando conforme for passando o tempo, tá? Questão de experiência. Lembrando, tá? Não é só tempo. Experiência não é só tempo. A verdade mesmo é que o tempo ele diz muito, mas ele não diz tudo. Por que eu falo que às vezes uma empresa com que é de 3 anos já considera ele sênior? Porque se você continuar estudando, você continuar aprendendo, colocando em prática coisas novas, se esforçando nas oportunidades que você achar de trabalho, implementar qualidade, processos, entender de automação, entender de estratégias de testes e de como trazer cultura para o time, isso vai fazer com que você se torne um cara sênior muito mais rápido, porque você continua estudando. Agora, não adianta nada você ficar aí sentadinho no outro lado, trabalhando aqui, testando manualmente, sem aprender nada novo, sem tentar colocar nada em prática, sem aprender as novas tecnologias, novas ferramentas. Você vai ficar para trás, tá? Então é o que eu falo.
tempo é muito, significa muita coisa. Só que ele pode significar muito pouco também se você não continuar estudando. Porém, a gente considera que você aí é um cara esforçado, pô, você já tá vendo aqui vídeo da Lumistech, você tá querendo aprender mais, você tá querendo entrar no mercado, você fala assim, poxa, isso daqui eu vou levar pra minha carreira, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar estudando. Então, fica tranquilo, você aí, com esse tempo aí de cada uma dessas vagas, né, com cada um desses níveis, você já vai ser considerado aí Júnior, Pleno e Sênior, tá bom? Outros pontos, né, que diferencia muito em questão de valores é o tipo de empresa que você trabalha. Se você trabalhar numa startup, é capaz que você ganhe um pouco mais. Se você trabalhar numa startup muito pequenininha, que começou agora, você vai ganhar um pouco menos. Se você trabalha numa consultoria, você vai ganhar mais ou menos a média, né? Você não vai ganhar nem muito, nem pouco, a não ser que seja uma consultoria bem premium, né? Que não é tão comum assim. Se for numa empresa tipo um banco, você vai ganhar o padrão também, tá? Na minha experiência hoje de trabalho, as empresas que acabam pagando mais são empresas, né, que querem pessoas fora da curva. Então são empresas aí que buscam às vezes um QA Júnior ou buscam um QA Sênior que seja fora da curva, que seja um cara que está estudando, que seja um cara que está aprendendo. Essas empresas vão dar sim mais atenção para você e vão querer que você seja muito bom, então eles vão te pagar mais por isso, tá? Então você vai ganhar mais do que a média. E essa é a ideia que eu tô aqui, porque aqui na Lumistech a gente quer que você sempre ganhe acima da média, justamente porque a gente quer que você seja o melhor QA do mercado, tá? E também existe a questão que tem vagas que às vezes elas pagam mais, mas elas têm menos benefícios. Uma pode ser PJ, outra pode ser CLT. Então aí tem valores, por exemplo, poxa, um cara começando agora, vale a pena começar com 4.000 PJ ou 2.000 CLT? Isso é uma questão, né? Você fazer as suas contas. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, justamente porque a diferença CLT e PJ é um pouco mais complicado para eu tratar desse vídeo, porém acontece. Aí vai uma questão de você olhar, ver o que vale mais a pena para você e você escolher, tá? Eu já trabalhei nos dois tipos de contratação, já trabalhei PJ, já trabalhei CLT. E entendam, pode ser que às vezes a empresa não te pague tão bem, só que o trabalho seja menos exaustivo, pode ser que a empresa te pague muito bem, mas eles cobrem muito do seu tempo. Depende muito aí de como que uma empresa vai funcionar, tá bom? E além disso, tá? Eu quero que você entenda outra coisa. Dependendo do país que você for trabalhar, você vai ganhar mais ou menos, tá? Considerando que a gente está no Brasil, se você trabalhar para empresas brasileiras aqui no Brasil, você vai ganhar o padrão que eu vou trazer aqui para você. Agora, se você for trabalhar para empresas de outro país, aí você provavelmente vai ganhar mais. Com exceção de um país só, que é um país que ele contrata bastante brasileiro por causa da língua, né, português, que é Portugal. Portugal, ele vai sim pagar um pouquinho acima da média, porque ele paga em euro, mas de todos os países que contratam brasileiros, se eu não me engano, é o que menos paga. Portugal não é conhecido por um país que tem muito dinheiro. Lá em Portugal, até mesmo o salário mínimo português é bem baixo. Eu conheço um pouco Portugal, meu pai é português, meu pai mora lá. E além disso, também eu tenho não só alunos, mas eu tenho amigos que trabalham lá e já trabalharam. E eu sei que lá não paga tão bem quanto, por exemplo, outros países. Como se você for trabalhar para os Estados Unidos, como se você for trabalhar para o Canadá, como se você for trabalhar para uma Alemanha, para uma França da vida. Agora, qual que é o país que melhor paga? De longe, o país que mais bem paga é os Estados Unidos, tá? Isso considerando a frequência de contratação. Pode ser que exista um país tipo Dubai paga muito melhor, só que eu não acho que é tão frequente contratarem pessoas do Brasil quanto, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos contrata frequentemente brasileiros, empresas americanas buscam com frequência brasileiros e eles pagam muito bem, tá? Chegando em salários altíssimos. E eu falo altíssimos que são realmente muito, muito altos. Tá? Eu tô falando aí de salários de centenas de milhares de dólares por ano. Então, só para você ter uma noção, tá? Eu vou falar aqui do meu salário, quanto eu já cheguei a ganhar. Eu já cheguei a ganhar, trabalhando no Canadá, 150 mil dólares por ano. Tá? Esse foi o meu salário, meu último salário aí, antes de trabalhar somente para a Lume e ter os nossos projetos aqui da Lume, mas é muito legal trazer isso para você entender até onde dá para chegar. Porque tem gente que acha que QA você vai parar ganhando um valor aqui no Brasil, não consegue ir para fora, não consegue trabalhar remoto do Brasil para fora. Cara, dá para fazer tudo isso e dá para ganhar muito bem sendo QA. Ai, man, então você tá falando que é fácil fazer isso? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando aqui de uma carreira, a gente tá falando de construir uma carreira, a gente tá falando de estudar, a gente tá falando de ir atrás de oportunidades que te pagam esse valor. E sim, dá para ganhar esse valor no Brasil, sim, trabalhando remotamente para outras empresas, tá bom? Então vamos lá. Vou trazer aqui
uma média salarial de um QA, começando do zero, um QA júnior, tá? Uma média salarial de um QA júnior, isso eu tô falando das minhas pesquisas e do que eu já vi, é mais ou menos de R$ 3.500 até R$ 5.000, ok? Pode ser que ele ganhe menos que isso, pode ser que você comece aí como a sua primeira vaga como QA, seja uma vaga de, que é uma oportunidade que acabou de aparecer, você está estudando há pouco tempo, perfeito, pode acontecer, ele pode ganhar R$ 2.000, pode ganhar R$ 2.500, pode ganhar 3, porém, num padrão aí entre 3.500 e 5.000, tá? E pode acontecer o inverso, já vi pessoas começando com R$ 5.500 como QA Júnior. Então, só para você ter uma noção aí de como esse salário, ele pode até mesmo extrapolar para um QA Júnior, né, ganhando 5.500. E eu tô falando isso porque eu já tive mentorado, né, aqui da Lumistech, já vi QAs começando ganhando isso, tá? Então, assim, uma faixa de R$ 4.000 é muito, muito comum. Tá? É muito comum que a começar ganhando R$ 4.000. Mene, e estagiário? Estagiário depende de muita coisa, tá? Porém, estagiário na área de tecnologia, no geral, ganha muito bem, perto de outros estágios. Tem estágio até não remunerado, né? Pra você ter noção. Agora, na área de QA, na área de tecnologia, um QA, ele pode ganhar aí a partir de R$ 1.500 e ele pode, eu já vi estágios pagando R$ 3.000. Então, existem estágios que pagam muito, muito bem. Não são todos, não estou falando que é simples encontrar, mas e também vai ter uma variação muito maior. Porque estágio, ele não precisa nem manter o valor de salário mínimo, né? Então ele pode até ser que o cara pague R$500, R$1.000, né? E aí vai depender de quanto te oferece. Outra coisa que eu gostaria de quebrar falando sobre QA Júnior, não tem nada a ver necessariamente com o que eu estou falando hoje do tema, porém, eu quero que você entenda, um QA Júnior, ele não precisa de experiência para iniciar. Ai, Mene, mas eu vi lá que tava precisando de um QA Júnior e tava pedindo pelo menos 1 ano de experiência para iniciar na área. Fica tranquilo. Requisito de vaga ali no LinkedIn que você olha, ela pode pedir o que ela quiser. Agora, você precisa necessariamente ter 1 ano de experiência para poder entrar na área como QA Júnior? Não! Nem um pouco. Você pode começar do zero, mesmo sem ter faculdade, mesmo sem ter nenhum tipo de certificado aí. Tem gente que vai falar que precisa, mas não precisa. Eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de certificado. Eu tenho dezenas de alunos que eram de áreas que eram completamente diferentes da área de qualidade. Ou que às vezes nem tinham faculdade e já entraram também na área de QA, tá bom? Sem precisar de experiência. Em quanto tempo eles entraram? Isso vai depender muito de você, porém é muito, muito comum você conseguir entrar e começar a estudar agora e conseguir entrar em menos de 6 meses, tá? Eu tenho mentorado que entrou em 4 meses, eu tenho mentorado que entrou na área em 3 meses, entrou na área em 2 meses, entrou na área em 45 dias. Ah, mas esses daí que entraram em 2 meses, 45 dias, eram pessoas que já estavam estudando sobre TI, né? Não necessariamente. Teve pessoas aí que entrou em 2 meses era de nutrição, 3 meses era dentista, tá? Então só para você ter uma noção aí, não necessariamente você precisa estar estudando uma faculdade. Óbvio, fazer uma faculdade vai sim te ajudar. Network vai te dar conhecimento, vai fazer com que você já esteja inserido na área, isso te ajuda muito, mas não é obrigatório, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Lembre-se, um QA, ele não precisa de experiência para entrar na área, por mais que peça no currículo, por mais que peça ali nos requisitos de vaga, na verdade. Então, um QA, o que ele precisa mesmo saber é como ser um QA, como trazer qualidade para um projeto, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso, você pode sempre contar com a Lume. A gente está sempre aqui trazendo conteúdo para poder te ajudar a se transformar num QA. Não só isso, vamos falar sobre QA pleno. Um QA pleno, ele vai ganhar em torno, de 6 mil a 9 mil reais. No Brasil, trabalhando para o Brasil, sem precisar de inglês. Também é uma coisa que muita gente me pergunta. Não precisa de inglês. E além disso, um QA sênior, ele vai ganhar quanto? De 10 a 15 mil reais. Tá bom? É isso que um QA sênior hoje no Brasil ganha. Lembrando, tanto para pleno quanto para sênior, é a mesma coisa do júnior. Ah, Mene, mas eu conheço um QA que ganha 8 mil reais e ele é sênior. Depende da empresa. Depende também se esse cara ele continua estudando. Depende se ele é um cara que continua buscando outras oportunidades. Às vezes ele só está estagnado, pode acontecer. Tá bom? E aí, para você não achar que eu sou maluco, então eu vou transmitir aqui na minha tela para você ver também. Isso daqui é o Glassdoor. Se você ainda não conhece, tá? Inclusive eu estou na minha conta do Glassdoor, ela tá um pouquinho antiga, né? Aqui dá para ver até as empresas que eu já trabalhei. Porém, o Glassdoor nada mais é do que uma ferramenta, né? Ele é um site, ele é basicamente uma rede social aí, onde você pode buscar vagas, onde você pode ver sobre empresas. É muito legal também, por exemplo, se você, vamos imaginar aqui, ó, você consegue ver no Glassdoor, ó, tem a Home Depot no Canadá. Ele acha que eu tô no Canadá ainda, né? Então, ó, tem a Home Depot no Canadá. Eu consigo ver, por exemplo, ó, as vagas que tem abertas, os salários que eles pagam na Home Depot, dividido por tipo de empresa. Então, ó, Sales Associate, Cashier, que é caixa, Customer Service,
Então, aqui dá para ver tudo, dá para ver vagas e também é legal que dá até para ver as entrevistas, né? Então, você pode vir procurar sobre entrevistas. Às vezes, aqui no Glassdoor, se você quiser saber como que é entrevista no Madeira Madeira, por exemplo. Vamos lá, a gente entra aqui, Madeira Madeira, ó, ele tem uma nota aqui no Glassdoor de 3.6. Ele tem 79 vagas abertas, né? Não necessariamente vai ser de QA, aqui, ó, tem até de desenvolvimento, né? Pode, ó, tem até de QA, especialista em qualidade, ó. E ele também fala sobre as entrevistas, como que ela funciona. Então é legal para você poder se preparar. Como, ó, entrevista para analista financeiro pleno, né? Isso aqui não interessa tanto, mas você consegue ver, ó, para saque, entrevista para coordenador, entrevista para analista de comunicação, talvez tenha de QA aqui também. Tá? Então é uma questão de procurar mesmo. E aí, um lugar que você pode vir também é a parte de salários. E aí, de salários, é só você colocar o cargo que você está buscando e você coloca aqui localização. Tá? Então aqui eu coloquei, para fazer essa busca, eu coloquei QA Engineer no Brasil. E ó, aqui, essa é a média salarial do Brasil, né? Então, ó, aqui inclusive, ó, tem uma explicação de como funciona a faixa de salários, tá? Você vai ver que tem umas coisinhas meio confusas aqui, tá bom? Nem sempre tá certinho, eles usam os porcentes, né, de todos os dados de remuneração disponíveis do cargo, os salários do Glassdoor são gerados e o nosso modelo exclusivo de aprendizado de máquina que usa salários coletados de nossos usuários, né? Então eu, por exemplo, nessas últimas empresas que eu trabalhei, eu coloquei lá o meu salário. Então ele pede para que você sempre atualize as suas vagas e você coloca os salários que você ganhou em cada empresa que você trabalhou. Pode até colocar como que foi um processo seletivo da empresa, se você gosta ou não da empresa, pedir para dar uma nota, por isso que elas têm essas notas aqui, porque essa é a nota de quão bom é trabalhar lá, tá? Beleza. E aí, ó, ele também fala aqui, ó, ele usa os salários coletados dos usuários, que nem o meu, e os dados do governo, dados governamentais mais recentes para poder fazer uma precisão salarial. Né? Então, como eu falei, ele sempre vai ter um pouquinho aí de balanço meio doido. Então, ó, isso daqui, tá vendo como que eu falo? Isso aqui é o valor de um salário de um QA ganhando de 2 a 8 mil reais de 0 a 1 ano, tá? Esse valor tá um pouquinho discrepante, e é o que eu falei. Aqui tá falando de 0 a 1 ano, tá? Significa que um QA ganha 2 mil reais? Cara, pode acontecer, mas a média mesmo é de 3.500 a 5 mil, salário de um júnior. E aqui, ó, um cara com 1 a 3 anos, ó, aqui a gente já tá falando de um cara pleno, né? A gente tá aqui, ó, 4 a 6 anos, um cara sênior, muitas vezes especialista com 6 anos de experiência, né? De 6 a 9 mil reais. 7 a 9 anos, de 8 a 11 mil reais. Ó, de 10 a 14 anos, de 7 a 10 mil reais. Entenda, ó, aqui, ó, isso aqui é uma confiança meio baixa, né? Porque tem poucas pessoas com tanto tempo de experiência. Eu mesmo não tenho mais de 15 anos de experiência, mas são valores altos, né? Então é isso. Mene, significa que eu demoro 15 anos para chegar nesse salário? Não, eu demorei muito menos que isso. Eu, que não tinha nenhum lugar para poder estudar, né? Eu tive que aprender que na raça, consegui esse salário em muito menos tempo, consegui esse salário em 3, 4 anos. Com certeza você consegue chegar nesse salário antes de 15 anos. Óbvio, se você continuar estudando, se você não se acomodar. Lembrando, né? Tem tudo isso, né? Às vezes tem pessoas aqui de 1 a 3 anos, às vezes o cara tá 3 anos, desde o primeiro emprego dele ganhando 4 mil e ele nunca foi atrás de outra vaga, ele nunca recebeu nenhuma promoção dentro da empresa dele. Isso pode acontecer, tá? Então, se ele colocar aqui, isso vai acabar mudando aí nas métricas, tá bom? Então, esse daqui é o próprio Glassdoor. Faça sua conta, veja por você mesmo, tá? E lembrando, isso daqui eu tô procurando como QA Engineer, que é um QA completo, é um QA que entende de teste manual, entende de estratégia, cultura, de qualidade, processos, entende de testes automatizados, entende de estratégia, práticas de teste, tá bom? Mene, você ensina tudo isso? Eu ensino tudo isso. Meus alunos, por exemplo, saem dos nossos cursos sabendo basicamente todos esses conceitos para se tornar um QA Engineer, tá? A gente não quer transformar ninguém em testador manual ali que só bate no botão. Não que isso você não vá trabalhar manualmente, vai, mas isso daí é só um dos pilares dentro da área de qualidade, tá bom? Mene, mas pô, você só vai mostrar o Glassdoor e o que vem da sua cabeça? Não, eu vou te mostrar outro lugar, tá? Esse daqui é o Robert Half. Se você não conhece o Robert Half, ele é uma empresa de RH internacional. Ele basicamente fala só sobre isso. Ele faz pesquisas, né? Ele é uma empresa de consultoria que ajuda a empregar pessoas, tá? Você pode, inclusive, se cadastrar no banco de dados dele, é bem legal. Porém, o que eles fazem? Eles fazem pesquisas, tá? Eles fazem pesquisa para saber valor de salários, de empresas, de vagas. E aqui, ó, eu fiz uma busca, tá? Essa busca aqui é de um QA. Aqui, eu sinto que o Robert Half, essa ferramenta, ela meio que deu uma errada, tá? Porque é complicado falar que um QA vai ganhar de 5.900, um QA júnior, tá? Um analista de teste júnior vai ganhar de 5.900 a 9.600.
Talvez esse número esteja considerando pessoas não só no Brasil, pessoas que estejam ganhando dinheiro, né, com salários fora do Brasil também, tá? Eu já explico isso, tá? Porque, por exemplo, isso aqui eu estou tentando trazer valores só brasileiros. Agora, se eu trabalho fora do Brasil, né, se eu trabalho no Brasil para uma empresa fora do Brasil, eu vou ganhar muito mais. Então isso pode quebrar um pouco as métricas, tá? Mas de qualquer forma, o valor que está dando para um QA Júnior é de R$ 5.900 a R$ 9.600. Isso sem precisar de faculdade, tá? E aqui também tem analista de testes pleno. Ah, mas não era QA, man. É basicamente a mesma coisa. Analista de teste pleno, analista de teste sênior vai ganhar em torno disso daqui, tá bom? Isso daqui, ó, esses valores são bem mais condizentes. Analista pleno, tá? E um analista de teste sênior, tá bom? Isso considerando valores do Brasil. Do Brasil, isso daqui é Brasil mesmo. Agora, vamos falar sobre salários de fora do Brasil. Time, fora do Brasil, você aí que simplesmente, você é QA, você se tornou QA, você tem 1 aninho de experiência e você tem inglês. Ah, mas meu inglês ele não é super fluente não, meu inglês eu só consigo responder pergunta, consigo conversar, responder uma mensagem, né, porque por mensagem, pô, você tem aí ChatGPT, você tem tradutor, você tem tudo, né, consigo ler. Mas meu inglês não é impecável. Não precisa ser. Se seu inglês, ele é bom, você consegue conversar, se comunicar, ouvir perguntas e consegue respondê-las tranquilamente, fazer perguntas e consegue ouvir a resposta tranquilamente, é isso que você precisa. Seu inglês ele pode ser meio travado, ele pode ser meio... I talk in English. I talk to him like, hey man, how you doing today? Beautiful day. It's beautiful, hot. And he say, oh, you from Brazil, right? How he know that one, man? Eu não tenho uma fluência impecável. Relaxa, não precisa. Você só precisa entender e responder. Só isso. Se você tem isso, você consegue fazer seu salário subir de 3 a 5, 6 vezes mais, tá? Dependendo do momento que você está aí do seu trabalho. E hoje, um QA Júnior, tá bom? Trabalhando para fora, trabalhando para os Estados Unidos, por exemplo, que é o lugar que melhor paga, e a gente vai falar aqui de dólar, é de 1.500 a 2.500 dólares. Exatamente. Para você aí que está querendo se tornar um QA Júnior, você tem experiência de 1 aninho, às vezes até menos, está estudando, está se mantendo um cara posicionado no mercado, você pode chegar a ganhar de 1.500 a 2.500 dólares sendo um QA Júnior. Só tendo inglês. Só tendo inglês. De verdade. Pleno de 3.000 a 5.000 dólares por mês. E sênior de 6.000 a 8.000 e dá até para passar de 8.000 dólares por mês. Tá? É sênior especialista ali, um cara que tem ali a partir de 4, 5 anos de experiência. Tá? Dá para chegar em valores. E eu tô falando aí, pô, hoje considerando o valor do dólar, deixa eu ver quanto que tá o dólar. Hoje o dólar tá 5,45. Imagina você ganhando aí um salário de um cara que tem 2 anos de experiência, um pleno, né? 2, 3 anos de experiência, um pleno. Ganhando aí 5.000 dólares por mês. É 27 mil reais por mês. Tá bom? É, tá bom. Agora imagina que você trabalhou mais um pouco, ganhou mais experiência, você já é um cara que já é um sênior, né? Um especialista. Vamos imaginar que você está tirando 8.000 dólares por mês. 43 mil reais por mês, isso é salário de jogador de futebol. Tem jogador de futebol que não tem esse salário. E a gente está falando aqui de uma área que você não precisa nem de faculdade para poder entrar. Você entende o quanto essa área é incrível? Ah, Manny, você é maluco. Eu sou um pouco. Acho que a gente é meio doido mesmo. Mas eu vou mostrar para você. Vou te mostrar aqui os salários que o próprio Glassdoor mostra. E aqui a gente tem os salários do Glassdoor. Esse daqui é o salário de um QA nos Estados Unidos. Eu coloquei aqui como Estados Unidos. Então ele vai pegar basicamente aí todo o país. 50 mil dólares por ano. 82 mil dólares por ano para um cara que tem 0 a 1 ano de experiência. Um cara que tem de 1 a 3 anos de experiência, 55 a 90 mil dólares por ano. Aí vai subindo, né? De 4 a 6. Lembrando, né, essa quantidade de tempo é muito diferente, tá? Ela é muito complexa, ó. Tá vendo? 80 mil a 131 mil dólares por ano. Um cara que tem mais de 15 anos. E eu já vi salários, galera, que chegam a 200, 250 mil dólares por ano. Claro, são salários de empresas que pagam muito bem, que provavelmente vão considerar que você seja um QA super, super preparado, mas é possível alcançar esses salários. É isso que você tem que saber. É isso que você tem que ir atrás. Isso daqui é de um QA em Nova York, tá? Inclusive, a última empresa que eu trabalhei foi para Nova York. Isso daqui é um QA Analyst, um analista de QA, ganhando 100 mil a 142 mil dólares por ano. Isso é a média. Agora um QA Automation Engineer, né? Um cara que tem automação, que sabe automação. Poxa, a gente estava falando disso mesmo, né? Um QA tem que saber automação. 115 a 162 mil dólares por ano em Nova York. Para você ter noção o quão incrível é essa área. E time, eu quero que vocês entendam.
a área de qualidade, ela é incrível desse jeito. Sim, ela fez a minha vida. E eu falo que ela fez a minha vida. Poxa, eu consegui comprar minhas coisas, eu comprei minha moto aqui no Brasil, eu fui pro Canadá, eu paguei uma faculdade em uma vez, assim. Eu paguei 1 ano e meio, quase 2 anos de faculdade para minha esposa no Canadá, à vista, com o dinheiro que eu ganhei como QA. Morei no Canadá. Poxa, hoje eu tenho as minhas coisas, moro aqui na minha casinha hoje no Brasil, com tudo que eu consegui fazer trabalhando como QA. A área de qualidade, ela é incrível. E eu quero que você entenda por que tem alguns QAs que ganham muito melhor que outros. Pode ter QAs que você vai encontrar no mercado que falam, mas não é tanto isso não é tudo isso não. Ó, você tem que ser um QA que estuda, pô. Você tem que ser um QA que vai atrás. Mas eu conheço um QA ali que ele fala que vai atrás. Às vezes ele pode até ser bom, ele pode ser um bom QA, mas às vezes ele só não tá indo atrás de outras vagas que paguem melhor. Pode acontecer, ele está estagnado na empresa, acontece muito, isso é normal. Bons QAs estagnam se eles não forem atrás de vagas novas. E a mesma coisa acontece com QAs que simplesmente ficam na mesma empresa e também não estudam. Então, isso faz com que você ganhe menos mesmo. E se você não aprende sobre como trazer organização, como trazer documentação, como criar testes automatizados, entender uma visão de produto, se você não entende de processo, não entende de práticas, técnicas de teste de qualidade, você não vai evoluir, entende? Então é isso que faz o QAs, que às vezes o cara ganha R$3.000 há 4 anos e ele não sai disso. Por quê? Ele foi atrás, ele estudou, ele faz parte da Lume? Tem que ver. Às vezes ele nem faz parte da Lume, não estuda. Ou às vezes até faz parte da Lume, mas não vê os vídeos. Isso para qualquer área, tá? E a área de qualidade não é diferente. De verdade. De novo, eu amo essa área. Não é à toa que eu trago vídeo aqui todo dia. Eu não conheço outro canal no Brasil que traga vídeo todo dia sobre a área de qualidade, falando, trazendo conteúdo para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Pô, deixa o like. Olha o vídeo que eu trouxe para vocês para mostrar o que você estava buscando. Eu sei que você quer saber quanto que um QA ganha. Não é só você amar o trabalho que você tem. Ele tem que te pagar bem, ele tem que te recompensar. E é justamente isso que a área de qualidade te traz. Se você está interessado em aprender mais sobre a área de qualidade, não se esquece de se inscrever. A gente fala sobre teste de qualidade de software aqui todos os dias, tá? Todos os dias. Se você quer aprender mais, participa aqui da Lumstack, eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você. Indica esse vídeo pra um amigo seu. Pô, fala assim, olha essa área, olha que incrível. Manda pra ele, compartilha. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer depois. E claro, se você ficou com alguma dúvida aqui, deixa aqui nos comentários que a gente sempre responde, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!